Milhões de pessoas trabalham duro, dia após dia, com suor e dedicação, e mesmo assim, nunca saem do lugar. Elas vivem presas em uma armadilha invisível que rouba seu futuro financeiro. E o pior: muitas nem percebem que estão nela, ou acreditam que é a única opção. Você acha que está no controle do seu dinheiro? Pense de novo. Existe uma força silenciosa que impede a maioria de ficar rica, e ela se esconde na forma como você ganha seu sustento. Não é sobre preguiça ou falta de inteligência. É sobre uma armadilha econômica que parece oferecer liberdade, mas entrega uma prisão de dependência e escassez. Hoje, vamos desmascarar o trabalho informal. E não é para julgar, é para te dar as ferramentas para ver a verdade e, finalmente, escapar. Porque a ciência de ficar rico começa com a fundação, e se sua fundação é areia movediça, nenhum castelo vai se sustentar. Presta atenção, porque o que vou te revelar agora pode mudar a forma como você enxerga todo o seu futuro financeiro. A maioria das pessoas pensa que o custo do trabalho informal é apenas a falta de benefícios como férias remuneradas ou 13º salário. Isso é a ponta do iceberg. O verdadeiro custo é muito, mas muito maior. É um imposto invisível sobre o seu futuro. Pesquisas indicam que trabalhadores informais têm, em média, uma renda 30% menor do que seus equivalentes formais, mesmo para as mesmas funções. Mas o problema não é só a renda atual, é a oportunidade perdida para o de construir riqueza. O trabalhador informal é, na prática, excluído dos sistemas que constroem as fortunas dos milionários. Crédito formal acessível, contas de investimento com juros compostos e a capacidade de alavancar ativos. Você está fora do jogo antes mesmo de começar. É como tentar jogar xadrez sem o rei. Você pode mover as outras peças, mas nunca vai dar checkmate. Isso é o que eu chamo de rei ou noni alcoça, imposto invisível do futuro. E isso é só o começo do que o trabalho informal te custa. Mas, antes de mergulharmos nos custos psicológicos e de crescimento, vamos entender por que tanta gente cai nessa armadilha, e por que a liberdade que ela oferece é a maior das mentiras. Presta atenção nessa parte, porque ela é crucial. Cerquilha, cerquilha, cerquilha. A ilusão da liberdade, o marketing falso do trabalho informal. Muitos escolhem o trabalho informal pela percepção de liberdade. Não ter chefe, fazer os próprios horários, evitar a burocracia. Parece atraente, certo? É o sonho de ser seu próprio patrão. Mas essa liberdade é, na maioria dos casos, uma miragem. Você não tem um chefe, mas tem centenas de chefes, seus clientes. Você não tem horários fixos, mas trabalha mais horas do que qualquer um, e muitas vezes nos horários mais inconvenientes, só para garantir o mínimo. Um estudo da Fundação Getúlio Vargas indicou que trabalhadores informais no Brasil chegam a trabalhar 20% mais horas semanais do que os formais, sem a garantia de renda ou direitos. Essa liberdade é uma escravidão disfarçada. Você está livre da estrutura, mas também livre da segurança, da previsibilidade e das oportunidades de crescimento que a formalização oferece. É como ter um carro sem rodas. Você está livre para ir a qualquer lugar, mas não sai do lugar. E essa falta de estrutura e segurança nos leva ao próximo ponto, talvez o mais devastador: o imposto invisível que o trabalho informal cobra do seu futuro. Prepare-se, porque essa parte é um soco no estômago. Cerquilha, cerquilha, cerquilha. O imposto silencioso do futuro, roubando sua riqueza antes mesmo de nascer. Pense nos pilares da construção de riqueza: aposentadoria, seguro-desemprego, acesso a crédito barato, planos de saúde corporativos. Para o trabalhador informal, esses pilares simplesmente não existem. Eles não são apenas benefícios, são poucas ferramentas essenciais para a segurança financeira e a acumulação de capital. Sem eles, cada pequena crise se torna uma catástrofe financeira que drena qualquer potencial de poupança ou investimento. Um pneu furado, uma doença inesperada, uma queda nas vendas. Para o formal, há uma rede de segurança. Para o informal, é o precipício. Isso impede a formação de capital,
que é a base de qualquer estratégia de riqueza. Como você vai investir em ações, imóveis ou no seu próprio negócio se você não tem um colchão de emergência e cada centavo é para sobrevivência imediata? Simplesmente não dá, você está sempre jogando na defensiva. Sem comprovante de renda formal, o acesso a crédito para investir em um curso, abrir um negócio ou comprar um imóvel é quase impossível ou absurdamente caro. Você está pagando juros mais altos se conseguir crédito? Isso cria um ciclo vicioso. Sem segurança, sem capital. Sem capital, sem investimento. Sem investimento, sem riqueza. É um ciclo que te prende na pobreza, mesmo que você trabalhe como um condenado. Mas a parte mais insidiosa é a mentalidade que isso gera. Cerquilha, cerquilha, cerquilha. A psicologia da escassez. Como o informal te prende no viver o dia. O trabalho informal, por sua natureza instável, força uma mentalidade de sobrevivência. Você está sempre no modo, apagar incêndios, focado no dinheiro do dia, da semana. O planejamento de longo prazo se torna um luxo inatingível. Essa é a psicologia da escassez. Estudos em economia comportamental, como os de Sendil Mulay Nathaniel Dar Shafir, mostram que a escassez de recursos diminui nossa capacidade cognitiva para planejar e tomar decisões futuras. Você fica tão focado em como vou pagar o aluguel deste mês, que não consegue pensar em como vou construir uma aposentadoria daqui a 30 anos. É uma armadilha mental tão poderosa quanto a financeira. Os ricos, por outro lado, cultivam uma mentalidade de abundância e planejamento estratégico. Eles pensam em décadas, não em dias. Eles investem no futuro, mesmo que isso signifique sacrifícios no presente. O trabalho informal inverte essa lógica. Ele te força a sacrificar o futuro para sobreviver ao presente. E isso é uma receita garantida para nunca sair da pobreza. Mas há um caminho para quebrar esse ciclo. E ele começa com a alavancagem. Cerquilha, cerquilha, cerquilha a barreira da alavancagem. Por que você não consegue escalar sua renda? Uma das maiores leis da riqueza é a alavancagem. É a capacidade de fazer mais com menos, de multiplicar seu tempo e esforço. Como um trabalhador informal, sua renda está diretamente ligada ao seu tempo e esforço pessoal. Você é o produto, o serviço, o marketing, a contabilidade. Não há como contratar, delegar ou criar sistemas que gerem dinheiro para você sem a sua presença constante. Seu teto de renda é muito baixo, limitado pelas 24 horas do dia. É o que separa o autônomo do empreendedor, o trabalhador do investidor. O empreendedor cria um sistema que funciona sem ele. O investidor faz o dinheiro trabalhar para ele. O informal está sempre trabalhando couro pelo por dinheiro. Pense no dono de um restaurante formal versus um vendedor ambulante. O dono pode contratar, expandir, criar franquias. O vendedor ambulante está preso ao seu carrinho e à sua localização. Sua capacidade de escala é quase nula. A riqueza é construída com alavancagem, seja de tempo, dinheiro, pessoas ou ideias. O trabalho informal, por sua própria natureza, nega a você a maioria dessas alavancas. Mas isso não significa que você esteja condenado. Existe uma ponte para sair dessa armadilha. E ela começa com a consciência e a ação estratégica. Agora, vamos falar sobre como você pode aplicar a ciência de ficar rico para escapar do ciclo vicioso do trabalho informal. Cerquilha, cerquilha. Cerquilha é a ponte para a riqueza. Como escapar da armadilha do informal. Primeiro passo. Reconheça a armadilha. Pare de romantizar a liberdade do informal. Entenda que é uma fase ou uma solução temporária, não um plano de longo prazo para a riqueza. O realismo é a primeira ferramenta para a mudança. Segundo passo, crie um plano para formalizar ou transicionar. Isso pode significar se qualificar para um emprego formal, abrir um MEI, microempreendedor individual, ou formalizar seu negócio atual. Pesquise as opções na sua região. O MEI, por exemplo, oferece acesso à aposentadoria, auxílio-doença e a capacidade de emitir notas fiscais, o que abre portas para clientes maiores e mais crédito. É um pequeno passo que cria uma fundação gigantesca. Terceiro passo: invista em você.
Aumente suas habilidades, seja através de cursos online, workshops ou até mesmo lendo livros. O conhecimento é a alavanca mais poderosa que você tem. Ele te torna mais valioso no mercado. Quarto passo. Comece a construir seu colchão de emergência, mesmo que seja com pouco. Cada real guardado é um tijolo na sua fortaleza financeira. Isso combate a mentalidade da escassez e te dá poder de decisão. Quinto passo. Pense em fontes de renda alternativas ou passivas, mesmo que pequenas no início. Venda online, marketing de afiliados, pequenos investimentos. A ideia é diversificar e reduzir a dependência de uma única fonte de renda. Sexto passo. Use a mentalidade de longo prazo. Cada decisão que você toma hoje deve ter um impacto positivo no seu futuro financeiro. Não gaste em supérfluos que te roubam do seu objetivo maior. A transição não será fácil, mas é a única forma de sair da areia movediça e construir algo sólido. É a diferença entre sobreviver e prosperar, e você nasceu para prosperar. Agora que você entende a ilusão da liberdade, o imposto invisível do futuro, a psicologia da escassez e a barreira da alavancagem que o trabalho informal impõe. A verdade é que ficar rico não é sorte, é ciência. E a primeira lei dessa ciência é construir uma base sólida. O trabalho informal, por mais necessário que seja para muitos como ponto de partida, é um terreno movediço para a construção de riqueza duradoura. Sua jornada para a riqueza começa no momento em que você decide sair da areia movediça e buscar a formalização, a segurança e as oportunidades de alavancagem. É um ato de coragem, mas um investimento no seu eu futuro. Não espere pelo momento perfeito. O momento perfeito é agora. Comece pequeno, mas comece com a intenção clara de construir uma vida onde seu dinheiro trabalha para você, e não o contrário. Se esse vídeo acendeu uma luz na sua mente e mudou como você pensa sobre dinheiro e trabalho, o like ajuda mais do que você imagina a espalhar essa mensagem crucial. E não se esqueça de se inscrever. No próximo vídeo, vamos destruir o maior mito sobre investimentos que mantém 90% das pessoas presas na mediocridade financeira, mesmo com um salário formal. Não perca! Sua jornada para a riqueza continua.